Ah, nós estamos trabalhando no livro de Neemias. Tempos atrás eu falei sobre tempo de reconstruir. Depois veio o pastor Rosenildo, com um seminário sobre princípios espirituais. Depois o pastor Roger continuou falando sobre força para reconstruir. E agora, queridos, nós vamos falar sobre fé para reconstruir. Amém? Eu espero que Deus fale conosco. O livro de Neemias é muito rico. Se você não leu, eu quero desafiar você a lê-lo, a estudá-lo, a meditar nas palavras deste livro. Eu quero caminhar com você então, falando sobre fé para reconstruir. Eu quero dizer que se a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, lá em Hebreus diz isso, eu quero dizer que sem fé é impossível reconstruir. O ser humano é dotado desta característica de fé. O ser humano tem fé. Os livros que escrevem sobre a existência de Deus e tenta convencer, os cristãos, as pessoas que acreditam, os teístas que acreditam em Deus, que tentam, de alguma maneira convencer o ateu, de que Deus existe. Eles trazem alguns argumentos. Um deles é que durante as escavações arqueológicas em toda a humanidade, já encontraram vários tipos de povos. Já encontraram povos que tinham família constituída, povos que não tinham família constituída. Já encontraram povos que tinham moeda e que não tinham moeda. Já encontraram povos que viviam em sociedade e povos que viviam isolados. Já encontraram muitas coisas, mas nunca encontraram um povo que não adorasse a nada. Todos os povos, todos adoravam alguma coisa, ou o sol, ou a lua, ou as estrelas, ou alguma entidade. A adoração é algo do coração do homem. O homem, ele é dotado de fé, porque nós viemos de Deus, e Deus coloca, queridos, isso no coração do ser humano. Você sempre verá o homem crendo, por mais absurdo que seja, como as religiões na Índia, elas são absurdas ao ponto das pessoas se autoflagelarem, se machucarem, se consagrarem a deuses, a milhões, a bilhões de deuses, em busca do preenchimento do vazio da alma. E muitos morrem e o seu vazio nunca é preenchido. E queridos, e por falar em existência ou não de Deus, Deus nunca se preocupou em provar que Ele existe. E nunca. Ele já entra em cena dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, Ele disse: haja luz. Deus nunca disse: olha, eu quero provar para vocês que eu existo. Não. Mas Ele diz o seguinte: aquele que crê em mim, aquele que se aproxima de mim, deve crer que eu existo, que sou galardoador daqueles que me buscam. Amém? Então, queridos, nós precisamos de fé para a vida, fé para viver. Tem até uma canção que diz, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá para ver o que virá. Fé. Agora eu quero falar de uma fé não apenas na vida. Pessoa que quer desistir da vida, ela perdeu a fé na vida, perdeu a fé nas pessoas. Um ator famoso da Rede Globo, já nos seus 80 anos, no começo da pandemia, isolado em sua chácara, em sua fazenda, ele desiste da vida, desiste de viver e deixa um bilhete dizendo: a humanidade não deu certo. Eu não quero entrar nesse mérito, porque o teor da mensagem não é esse, mas eu queria pensar o que ele quis dizer com isso. A humanidade não deu certo. Talvez algumas coisas não deram certo, não saíram como ele planejava. Mas, queridos, viver é um desafio, viver é maravilhoso, viver é espetacular. E nós precisamos de fé para viver, amém? Fé para reconstruir. E queridos, e quando falo de fé para reconstruir, você precisa entender que, biblicamente falando, agora voltando para a fé bíblica, existem 3 tipos de fé. Fé para a salvação.
Como assim, pastor? Para a salvação, eu não preciso apenas fazer o bem para as pessoas? Não preciso ajudar o meu próximo? Não, querido. Fé para a salvação, você não precisa fazer o bem para ser salvo. Efésios 2, verso de número 8 diz: porque a salvação não vem de vós, é dom de Deus, é pela fé. Amém? A salvação é por meio da fé. Olha lá, fé para a salvação. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem do homem, é dom de Deus. A salvação é Deus que dá, e se Ele dá, é só eu crer e eu recebo. Você pode, isso mesmo, ter uma fé que tira você das trevas e leva você para a luz, que tira do inferno e leva para o céu. Pastor, como eu faço? Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados. Ele é meu único e suficiente Salvador. Não há nenhum outro, não há nenhuma outra entidade, não há nenhuma outra imagem, não há nenhuma outra religião. Nada, queridos, compara ao sacrifício da cruz. Isso é suficiente para mudar a minha vida. Eu não preciso mais do trevo de 4 folhas, do pezinho de coelho, da ferradura atrás da porta. Nada, não preciso mais nada. Preciso pagar promessa, não preciso nada, irmãos. Crer no Senhor Jesus é suficiente para mudar a sua eternidade, amém? Não estou falando mal de religião, estou falando a verdade. É apenas crer, entregar a vida para o Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. A Bíblia diz que Deus exaltou a Jesus soberanamente, e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? É um nome que está sobre todo nome. Só dizer Jesus no inferno, o inferno se dobra. Só de dizer Jesus na terra, toda a terra se dobra, todas as religiões se dobram. Dias atrás eu conversei com alguém, falei, e aí, pronto, você anda? Falei, estou estudando as religiões. Falei, para que perder tempo, cara? Você conhece a única que tem o seu fundador, o autor e consumador da nossa fé, que morreu e ressuscitou. Para que perder seu tempo? Essa é a fé para a salvação. Existe segundo tipo de fé, que é a fé como estilo de vida. Desculpa, a fé como dom. Tá? Pastor, você não falou que a salvação é um dom de Deus? A salvação, Deus dá, e Deus dá o dom da fé. Isso acontece em alguns momentos, queridos, na história da igreja. De vez em quando acontece isso. Eu já tive algumas experiências de ser cheio desse dom da fé e fazer algo que humanamente falando era impossível, mas muitas vezes me falta esse dom. Você quer ver quando eu pipoco, eu amarelo, eu tremo nas bases? Quando eu vejo um cadeirante, por exemplo. Ah, irmãos, como eu queria, hein? Chegar e falar, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Já pensou? Às vezes eu estou num funeral, Senhor, eu vou colocar a mão aqui na cabeça e vou falar, volte à vida agora. Mas vem o lado humano, né? Mas, queridos, o dom da fé, a pessoa sendo revestida desse dom, ele faz isso e o milagre acontece. Esse é o segundo tipo de fé, fé como dom. E o terceiro tipo é o fé como estilo de vida. Essa que todo ser humano tem, só que alguns têm a fé na coisa errada. Alguns têm o tipo de fé na pessoa errada. Tem pessoas que têm fé na política, irmãos. Tem fé, não, agora vai. O Bolsonaro ganhou, o nome dele é Jair, é Messias, né? É Messias, agora chegou o Salvador da pátria. Ah, não, pastor, só vai resolver quando o vermelhinho voltar. Aí sim, aí, não, tem gente que tem fé na política. Direita, esquerda, não, só resolve, e aí fica uma briga, né, irmãos? E o homem não pode resolver. Pode melhorar, mas resolver é do ser humano, irmãos, é o sistema, é uma série de coisas, não vai resolver nunca. Só no céu nós teremos um governo justo. Só no céu, nossa pátria é do céu, irmãos. E nós devemos, pastor, você é o quê? Eu sou de cima, amém? E quem é de cima ora pelas coisas da terra, ora para que dê certo. Eu oro, Senhor, abençoe o presidente, abençoe o governador, abençoe o prefeito, abençoe os vereadores, abençoe, irmãos, né? Abençoe, Senhor. Nós temos que orar, irmãos, temos que procurar o bem da nossa cidade.
Tem pessoas que têm fé na educação. Irmãos, eu sou formado também em educação física, eu gosto desta área, eu tenho muita fé na educação. Acredito que a educação, ela ajuda a resolver muitas coisas. A educação, ela é fundamental para toda uma sociedade. Mas tem gente que tem fé só na educação. Só não, quando o país for, alguém uma vez no discurso político disse, né? O meu projeto político, tinha um mendigo na praça, vai colocar uma roupa nova nesse homem. E aí tinha um cristão perto do homem e falou: mas só Jesus coloca um homem novo nessa roupa. Irmãos, é assim que funciona. Essa é a fé como estilo de vida. E deixa eu dizer uma coisa para você: cristão e fé caminham juntos. Não tem como desvincular o cristão da fé. Nós vivemos pela fé. Diz Hebreus 10, 39, o meu justo viverá pela fé. E não é, irmãos, alguns missionários, eu vejo alguns missionários interpretando erroneamente, né? Pode ir para o 39 já, fazendo favor. Hebreus 10, 39. Não somos que retrocedem, mas somos destruídos. Então é o 38. Eu disse 39, né? É o 38. Oi, Evaldo, é 38. Toda vez que eu disser 39, eu quero dizer 38. Vamos ver se é o 38. Olha lá, ó. É o 38, quer ver, irmão? Ah, mas o meu justo viverá pela... Às vezes a gente encontra algum missionário e ele fala assim: não, que eu vivo pela fé, eu não tenho salário, eu vivo pela fé. Ele está querendo dizer o seguinte: eu não tenho uma fonte de renda. Mas, irmãos, isso não é, viver pela fé não é isso, né? Esperando cair o pão do céu, não. Todo cristão vive pela fé. Nós não andamos pelo que vemos, andamos pelo que cremos. Irmãos, e a fé do cristão é algo absurdo. Por exemplo, a Bíblia diz que Cristo irá voltar nos ares para buscar a sua igreja, sim ou não? Amém? Quem acredita nisso? Que loucura! Você é louco acreditar nisso. Eu também creio. Somos loucos, irmão. Que absurdo, né? Irmãos, quantos oraram aqui hoje, vieram à frente na hora que o pastor Jorge estava intercedendo? Eu orei. Eu coloquei meu pedido dentro da caixinha. A oração é uma loucura, irmãos. Alguém está vendo Deus aqui? Mas eu creio, irmãos, Ele está aqui. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Ele está aqui, amém? Ouviu a sua oração, ouviu o seu clamor, conhece a sua causa, a sua necessidade, a sua vida, quer e pode te ajudar, vai te ajudar. Nós cremos, irmãos, nós cremos na palavra de Deus, nós cremos. Aí quando eu falando da educação, uma pessoa uma vez me questionou, falou: você acredita na Bíblia? Eu falei: acredito. Falou: mas sabia que ela passou por muitas mutações quando traduzia de uma língua para outra, do hebraico para o grego, do grego para o latim, do latim para o inglês, foi perdendo. Falei: você acredita nos escritos de Aristóteles, nos filósofos Sócrates, Platão, Aristóteles? Acredito, estudei na faculdade. Ele é um doutor, né? Acredito. Irmão, sabe quantas obras existem desses homens que foram antes de Jesus? Pouquíssimas, menos de 20. E o mundo todo estuda e acredita. Irmãos, e os livros da Bíblia já são milhares e milhares, rolos originais. Mas tudo bem, pastor. Aí nós fomos para Israel. Aí chegamos no deserto da Judéia, perto do Mar Morto. E aí o guia mostrou, falou: está vendo aquelas montanhas
está vendo aqueles buraquinhos? São cavernas na montanha. Aqui é Qumran. Opa, eu estudei isso no seminário. Os manuscritos de Qumran. Ele falou, olha, 200 anos antes de Cristo, os essênios viviam aqui, nessa região. E eles eram copiadores dos manuscritos do Antigo Testamento. Eles copiavam e guardavam. E o exército romano, quando invadiu Jerusalém, no ano 70, através do general Tito, veio destruindo todo mundo. E o que os essênios fizeram? Pegaram os manuscritos, colocaram em vasos e deixaram dentro das cavernas. E aí eles vieram destruir, mataram os essênios, arrebentaram com toda aquela comunidade, irmãos. E aí, eles eram antes de Jesus, deixaram muitas obras escritas. Veio o Império Romano 70 anos depois de Cristo, destruiu tudo. Passaram 100 anos, 200, 300, 500, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1960. Agora, quase 2000 anos depois, um beduíno procurando uns animais, umas cabras que haviam se perdido do rebanho. Eles, para não entrar dentro da caverna, não tinha lanterna, não tinha nada, eles jogavam pedras dentro da caverna, esperando ouvir um bé, E aí eles ouviram plá, um vaso quebrando. Opa, peraí. Foram, olha só, tiraram o vaso, tiraram os rolos, irmãos, preservados, quase 2000 anos. Venderam a preço de banana, esses rolos caíram nas mãos das pessoas certas, graças a Deus. Resumindo a história, estão no museu em Jerusalém. Nós fomos no museu, e no museu está o livro do profeta Isaías exposto, escrito. O profeta Isaías, que viveu 500 anos antes de Jesus, escrito 200 anos antes de Jesus, a mesma versão que nós temos hoje, 98% idêntica, a mesma. Irmãos, isso aí calou muita gente que questionava sobre a veracidade e a legitimidade, a autenticidade da Bíblia. Irmãos, a nossa fé não é em vão. Amém? Creia. Olha só, eu pulei um verso aqui que eu quero lê-lo agora. Vamos voltar para Hebreus 10, 35 até 39. Olha só, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Amém, CB Paz? Ela será ricamente recompensada. Na glória você verá e dirá: valeu a pena. Não, valeu o frango inteiro. Valeu. Verso número 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Verso número 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Amém? Ele virá, irmãos. Verso 38. E ele vai levar quem? Quem tem a fé como estilo de vida. O meu justo viverá pela fé. Mas se ele pular do barco, se ele amar o presente século, como Demas fez, se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. Verso número 39. Nós, porém que estamos aqui nesta noite, não somos dos que retrocedem. Nós somos dos que avançam. Nós somos dos que creem. Amém? Pode vir coronavírus, pode vir o que for, irmãos, nós continuamos crendo. Pode ser verde, amarelo, pode ser vermelho, pode ser o que for, nós continuamos crendo. Nossa pátria é celestial, está nos céus. Amém? Você precisa ter a sua fé fortalecida.
E eu quero convidar, queridos, você para ver comigo como que Neemias teve a capacidade, a condição de reconstruir os muros de uma cidade. Primeiro, a cidade começou a ser reconstruída pelos muros. Irmãos, geralmente quem compra um terreno, geralmente a primeira coisa que ele faz é colocar muros. Os muros estabelecem o limite, esse espaço é meu. Segundo, os muros trazem proteção. Não é verdade? Ninguém mais pode invadir, aquele espaço é particular, tem dono, está protegido. Depois coloca grades na frente. Irmãos, Deus quer reconstruir os muros do nosso coração, da nossa alma, amém? Os muros familiares, os projetos. Deus quer reconstruir os muros emocionais. Tanta informação da mídia, né? Tanta enxurrada de pânico, de medo, de temor, irmãos, de incerteza, que a pessoa toma a primeira dose, não se sente segura, toma a segunda, não se sente segura, vai tomar a terceira e ainda assim não vai se sentir segura. Tem um monte de professor que está morrendo de medo de voltar para a sala de aula, porque, irmãos, foi colocado um pânico, foi colocado um sofisma, um engano. Todo mundo está vivendo normal, a pessoa está desesperada dentro de casa. Queridos, como que Neemias venceu? Primeiro, a fé. Guarde isso que eu vou te dizer. A fé nos leva a ter uma vida de oração, amém? A fé nos leva, se nós cremos em um ser superior, Criador dos céus e da terra, e eu creio que o nosso Deus é o Deus excelso, supremo, é o Deus poderoso, é o Deus de todos os deuses, é o Deus que com a palavra do seu poder disse: haja luz, e houve luz. Eu creio. E a Bíblia diz que Ele é o meu Pai, seu Pai. Isso é tremendo demais, irmãos. Essa nossa fé é uma loucura, mas é uma boa loucura. Ela nos consola, ela nos conforta, irmãos. Temi agora de não ter salvado esse vídeo que alguém me mandou, não vou lembrar quem, do Suassuna, Ariano Suassuna. Em uma de suas entrevistas perguntaram: você crê em Deus? Ele falou: creio. Se eu não crer em Deus, eu sou o pior de todos os seres humanos. A humanidade precisa, nós precisamos. E queridos, eu nem sei porque Deus está direcionando para esse lado aqui, mas a fé nos leva a orar. Se eu tenho um Deus poderoso e um Deus que me ouve, a Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu de um Deus tão tremendo, tão maravilhoso, que trabalha a favor daqueles que nele esperam. Trabalha por nós. As outras religiões, irmãos, os deuses falam assim: me sirva, se humilhe, se esfregue, se bata, sangre. E aí a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Enquanto nós descansamos, Ele trabalha, amém? A fé nos leva à oração. Neemias orou. Olha só o capítulo 4, irmãos. Neemias sofreu uma grande resistência. Falaram assim: olha, vocês são fracos, vocês não vão conseguir reedificar o muro, e ainda que vocês reedifiquem, vindo uma raposa derrubará. E aí Neemias disse: ouve, ó Deus, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo o que, irmãos? Desprezados. Faz cair sobre eles a zombaria, dá o troco, Senhor, que eles sejam levados como prisioneiros para uma terra de cativeiro. Ouve, Senhor. Olha o 4, verso de número 8 e 9, queridos. Olha só: todos juntos planejavam atacar Jerusalém e causar confusão. E aí, mas nós fizemos o que, irmãos? Oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite. Nós fizemos o que, irmãos? Oramos. Planejavam atacar. Irmãos, olha o que disseram.
para eles. Fala: olha, de todos os lados vocês serão atacados, de todos os lados, vai vir bomba de todo lado, coisa vai ficar feia para o lado de vocês. Ouve-nos, ó Deus, protege-nos, guarda-nos. A oração traz discernimento, para você não cair em nenhuma mentira do diabo. Armaram a cilada, falaram: já sei, vamos falar para Neemias se esconder no templo, que no templo ele estará protegido. E era uma emboscada, irmãos. Aí no verso 12 a 14, olha só o que Neemias faz, irmãos. Verso 12 a 14 do capítulo de número 4. Olha só, queridos, os judeus, quem que falou, irmãos? Judeus, o povo que ele estava ajudando. Ele saiu lá do palácio, de uma posição confortável, e veio ajudar esse povo que estava morando aí na sarjeta. E os próprios judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados por todos os lados. Que palavra de ânimo, irmãos. Ó, Rodrigo, não adianta orar, não adianta reconstruir, não adianta lutar. Tem boca, por onde você correr, você vai ser atacado. Pessoa que palavra de consolo, né? Em outras palavras, melhor pegar uma corda, né? Rapaz, os próprios judeus. Verso de número 13: por isso posicionei alguns dos povos atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividindo por famílias, armados de espadas, de lanças e de arco. Verso 14: e fiz uma rápida inspeção, e imediatamente disse aos nobres oficiais: não tenham medo deles, lembre-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres, por suas casas. Achei muito forte, pastor Roger, quando você pregou, leu esse verso. Ei, lutem, lute por sua família, lute por sua casa, lute pelos seus filhos, lute, não desista, porque o nosso Deus, Ele é grande e temível, e Ele está conosco. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só, queridos, vamos aqui. A fé nos leva à oração. Vou parar por aqui. A fé nos leva a se apaixonar pela palavra de Deus. Irmão, sabe o que você tem nas mãos? A palavra de Deus. Ou seja, aquilo que Deus falou. O próprio Deus falou, está registrado aqui. Não é forte isso, irmãos? Eu não sei, irmãos, eu não conheço e nem quero conhecer as palavras do Preto Velho, do Zé Pilintra, da Pomba Gira. Não sei se está escrito, se alguém registrou essas palavras. Eu não sei, irmãos, as palavras de entidade, não sei. Eu sei a palavra de Deus, o que Ele diz, e o que Ele diz é eu me importo com essa palavra. Amém? Eu não sei, irmãos, eu já estudei vários evangelhos, o evangelho, né, segundo um líder aí muito grande. Já estudei, irmãos, várias religiões, até como matéria do seminário de teologia de seitas. Mas, queridos, nenhuma palavra consola, conforta e fortalece como a palavra de Deus. Nenhuma, irmãos, nenhuma. E a fé nos leva a apaixonar. Se você não é apaixonado pela palavra, queridos, tem algo errado. Talvez você não esteja lendo com as lentes corretas. Leia como uma carta de amor. Essa é a lente para ler a Bíblia, como uma carta de amor, escrita por um pai amoroso para um filho que ele ama, que é você, que sou eu, somos nós. Amém? Olha só, queridos, aí Neemias capítulo 8, de 1 a 9, é lindo. Eles terminam de reconstruir o muro. O muro é apenas a primeira parte de uma grande obra. Enquanto Neemias reconstruiu o muro, Esdras estava restaurando o templo, estava restaurando o culto, estava restaurando o sacerdócio. E Esdras acha a Bíblia.
Essa mesmo que os essênios esconderam lá, irmãos, os livros do Antigo Testamento, a Torá. A Torá são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. A lei de Moisés. Irmãos, e quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, o povo juntou-se como se fosse um só homem, e eles ficaram em pé, juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas, e pediram ao escriba que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. E aí o verso 2 diz assim: assim no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, mulheres e de todos os que podiam entender. E aí, queridos, ele a leu em alta voz, desde o raiar da manhã até o meio-dia. Raiar da manhã, irmãos, 6 horas da manhã, ele leu, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, das mulheres e dos outros que podiam entender. E o povo fazia o que, irmãos? Ouvia com atenção a leitura da Bíblia. Ele lendo, irmãos, não tinha Bíblia para todo mundo. Você tem aí no aplicativo. Eu tenho mais de 10 Bíblias em casa, irmãos. Eu ganho de presente, eu guardo várias versões, eu compro, eu sou apaixonado por Bíblia. Eu compro uma Bíblia, e eu falo: essa tradução aqui eu não gostei muito, compro outra. E aí, irmãos, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada, num púlpito de madeira, construída para a ocasião. E aí ao lado dele estavam esses homens. Próximo verso número 5. Esdras abriu o livro diante do povo. Este podia vê-lo. O povo todo via Esdras, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, todo o povo se levantou, ficou em pé. Aí eu me lembro, do pastor Francisco, fiquem em pé em reverência à palavra de Deus. Ele só lia a Bíblia se o povo estivesse em pé, De vez em quando vamos em alguma igreja, o pessoal faz isso. Por favor, fiquem em pé em referência à palavra de Deus. Que coisa mais linda, irmãos. Tem gente que chega atrasado, está lendo a Bíblia, fica na porta, baixa a cabeça, fica esperando, irmãos. A Bíblia é um livro fantástico. E aí, verso número 6, Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu. Esdras louvou a Deus, o grande Deus, o Senhor, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu. E aí ali eles adoraram ao Senhor, prostrados com o rosto em terra. Verso número 7. Os levitas, todos esses aí, eles instruíam o povo na lei, e todos permaneciam ali. Quem é instruído na lei permanece ali, irmãos. Verso número 9. Cheguei onde eu quero. Olha que fantástico. Verso número 9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e o escriba, os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, porque todo o povo estava chorando enquanto ouvia as palavras da lei. Irmãos, eles começaram a ler que Deus abriu o mar vermelho, que Deus fez brotar água da rocha, que Deus parou o sol, que Deus mandou maná do céu e sustentou o povo no deserto. E eles começaram a ler que a roupa crescia com o povo, que o chinelo crescia no pé das pessoas, que as roupas não envelheciam. E eles começaram a chorar, falando: meu Deus, que amor é esse? E quando ali eles estavam lendo a lei de Moisés, a narração de como eles entraram na terra, de como derrubaram os muros de Jericó, irmãos, que coisa linda e extraordinária. E eles estavam chorando, uau, que tremendo, irmãos.
Se lesse somente a parte que abriu o mar vermelho, já estava bom demais. Com braço forte, com mão estendida, Deus os livrou do Egito, os levou para uma terra que mana leite e mel, sustentou, cuidou do seu povo. Deus é poderoso, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso, irmãos. O povo chorava e falava: uau, como que nós perdemos isso? Irmãos, meus filhos acompanham os lançamentos da Marvel, do Homem-Aranha, do Superman, do Batman. O Homem-Aranha é o campeão, né, irmãos? Os X-Men. Mas um dia eu peguei o meu menor e falei: filho, fiz isso com o maior já, ele nem lembra mais. Falei: você quer ver uma história fantástica que coloca o Homem-Aranha no bolso? Vou contar para você a história dos valentes de Davi. A Bíblia diz que um homem com uma lança feriu 800 homens. Irmãos, Homem-Aranha perdeu longe. O outro lutou tanto, irmãos, que a espada ficou grudada na sua mão. Ele não conseguia mais. E ele sozinho, ele livrou o povo, seu povo, dos invasores que vieram para pegar a plantação, para tomar a colheita. E ele ficou sozinho lutando, matou todo mundo, esse valente Davi. Queridos, e depois o povo voltou para pegar o despojo, para pegar o que sobrou. Irmãos, o Batman perde longe desses homens. Sabe quantos gigantes Davi matou? Vários. A gente só fala de Golias, vários. A Bíblia diz que Davi e seus valentes mataram vários gigantes. Irmãos, esses homens valentes de Davi eram loucos. Um dia Davi estava cercado pelo exército do rei Saul, que queria matá-lo, e Davi mencionou, falou: que saudade, porque o deserto da Judéia é muito quente, irmãos, tem pouca água, e a água que tem é amarga, você toma a boca, fica aquela água saloba, né? Se bem que o Douradense conhece isso, a nossa água não é muito diferente não, mas lá consegue ser pior ainda, é água dessalinizada do mar, e não é todo lugar que tem, deserto da Judéia. Então aquele sol escaldante, e Davi disse: quem me dera tomar da fonte que tem lá em Jerusalém, aquela água limpa, cristalina, gostosa. E os valentes ouviram Davi falando isso. Eles saíram à noite, irmãos, no meio do exército inimigo, foram lá, pegaram água para Davi, e no outro dia Davi acordou e falou: toma, rei. O que é isso? A água que o senhor queria beber? Vocês são loucos. Vocês atravessaram, enfrentaram um exército. Se eles capturam vocês, irmãos, a Bíblia tem histórias fantásticas, histórias lindas de amor. Irmãos, eu fico olhando, sabia que Jacó, quando conheceu Raquel, ele se apaixonou, foi amor à primeira vista. E ele chegou no lugar, e ele encontrou pastores que vinham dar água para as ovelhas. E havia um poço, Leandro, com uma pedra enorme em cima. E aí, queridos, ele falou: por que vocês não estão dando água aqui para o camelo, para os camelos, para as ovelhas, para o rebanho de vocês? Aí olha o que os homens falaram: nós estamos esperando chegar outros pastores para ajudar a remover a pedra, porque ela é muito pesada. A Bíblia tem detalhes, irmãos. Aí de repente Raquel vem vindo, com um cântaro na cabeça. Ele falou: ei, quem que é aquela gatona? Falei: essa é Raquel, filha de Labão. E o que ela está fazendo aqui? Não, Labão só tem filha mulher, então ela vem pegar água para dar para os camelos. Quando Raquel chegou, ele sozinho pegou a pedra. Né? Raquel deve estar olhando: que forte, né? Já ficou apaixonada. Já pensou, irmãos? A Bíblia tem histórias fantásticas. Eu me lembro de Isaac e Rebeca brincando. Chegaram numa terra estranha, uma terra que não era deles, havia fome na terra que eles estavam, eles foram tentar a vida num lugar novo. Casados novos.
Eu tenho 21 anos de casado. 21, né, amor? 21. Eu sei, não estava brincando, estava testando. E às vezes eu sinto que eu estou em lua de mel, irmãos. Aleluia, né? Queridos, casados novos, aí eles combinaram o seguinte: falaram, nós estamos em terra estrangeira. Antigamente a lei era diferente, né? Ele chegava, se o rei falasse, olha, eu quero essa mulher, era dele, acabou. Ele falou, você é muito bonita, Rebeca, então, para que o rei não me mate e fique com você, nós vamos falar que nós somos irmãos. E aí chegou, não deu outro. O rei olhou aquela, né, moça linda que era Rebeca, falou, quem é? Minha irmã. Ah, então eu vou pegar com minha esposa, né? E aí, irmãos, o rei acorda uma noite e olha pela janela do palácio. Então os dois, a Bíblia diz que os dois estavam brincando, namorando. Se tivesse uma mangueira, ele estaria dando banho nela. Se estivesse tomando sorvete, ele ia melar a cara dela, o cabelo. É essa brincadeira, né, irmãos? Entendeu? Tava brincando. O que eu quero dizer com isso, irmãos? A pior coisa num relacionamento é quando o casal para de brincar. Quando o sorriso ele sai de cena e entra um rosto sisudo. Quem tirou isso aqui do lugar? Desorganizado. Você é isso, você é aquilo, aquilo outro. Quando não saem, não pegam mais na mão juntos, irmãos. Não caminham de mãos dadas. Não tem mais um momento a sós. Irmãos, a mensagem mudou, foi para outra direção, irmãos. Mudou, já até fechei a Bíblia. O problema é quando a brincadeira acaba. Quando fica muito, né? O marido começa a chamar a mulher de mãe. Não tem nada contra quem faz isso, tá? Aí piora quando ela fala, oi pai. Fala, Deus. Queridos, a Bíblia tem histórias fantásticas, que tem tudo a ver conosco, com os nossos dias. Elas sempre serão atuais. Sempre. Sempre. A Bíblia nos dá esperança, irmãos. Nos dá esperança sempre. Chega um pai desesperado. Filha que tinha 12 anos, acabara de morrer. Já pensou, irmãos? O que é isso para um pai? E Jesus fala, ela não está morta, ela está dormindo. Menina, levanta. Irmãos, a viúva sai sepultando o filho. Viúva, já tinha perdido o marido, filho único, irmãos. Está todo mundo chorando, indo sepultar, encontra com Jesus. O que aconteceu? Aí a tadinha da viúva, Jesus, o único filho morreu. Não, volta. Acabou o funeral, acabou o choro. Menino, levanta-te. Levanta, vai cuidar da sua mãe, ela precisa de você. E aí, irmãos, o funeral transforma em festa. O pessoal saiu chorando, voltou celebrando, pulando. A Bíblia é um livro fantástico, irmãos, fantástico. Sou apaixonado pela Bíblia. Eu leio umas histórias e falo, uau, Deus é demais. Que coisa linda, irmãos. Eu poderia contar muitas e muitas histórias do casal, para o filho, para o pai, para o patrão, para o empregado. Enquanto Esdras lia, o povo chorava. Não perca esse hábito. Dê Bíblias de presente para os seus filhos. Dê Bíblia. Eu quero finalizar com a história. Nem sei como vou terminar esse culto hoje. Aquele clipe, talvez a gente, não sei, com a história que me veio à mente agora. O menino passou no vestibular de medicina na USP,
E o pai havia dito: meu filho, o dia que você passar, eu vou te dar um carro zero de presente. No dia do seu aniversário, ele passou então, estudou muito, muito dedicado, passou, disse para os seus amigos: eu vou ganhar um carro zero do meu pai, e convidou os amigos para o aniversário, e todo mundo ali foi. Chegou no dia do aniversário, o pai deu um pacote de presente, ele abriu, era uma Bíblia, e aí os amigos olharam um para o outro, sem entender, e ele abriu a Bíblia, tinha uma dedicatória, né, do pai. Ele falou: obrigado, legal. E ele tinha que ir para a faculdade de medicina é muito puxada, e ele então mergulhou de cabeça nos seus estudos, mas ele ficou magoado com o pai, não falou mais com seu pai. Chegava as férias, o pai ligava: filho, você não vem? Não, tem muito trabalho, tem muita coisa para fazer. E ficava com os amigos no alojamento. E vinha Natal, Ano Novo: filho, você não vem? Não. No último ano de faculdade, ele recebe a notícia que o pai faleceu. E ele então fica muito triste, porque ele não tinha visto mais o seu pai, não tinha tido mais comunhão com o seu pai. Então ele vai na sua gaveta e ele encontra o presente que o pai havia dado. E ele começa a folhear, e tem um bilhete dentro, um envelope. E ele abre o envelope, tem uma carta do pai dizendo: meu filho, eu te prometi um carro, mas eu quero dizer para você que o melhor presente que uma pessoa pode receber é a palavra de Deus. Mas aqui está um cheque em branco, para que você vá até a concessionária e escolha o carro que você quiser. Mas nunca se esqueça que a palavra de Deus é o melhor presente que uma pessoa pode ter. Ele perdeu, irmãos, um tempo precioso da sua vida por causa de uma chateação, porque ganhou uma Bíblia. O povo chorava enquanto Esdras lia a Bíblia. Dê Bíblia para os seus filhos, deixe eles ler a historinha, conte história para eles, irmãos. Criança gosta de ouvir história. Uma das coisas que nós antecipamos, mesmo sem poder, irmãos, foi quando os cultos voltaram, não podia ter salinha para as crianças. Nós demos um jeito, colocamos um ambiente aberto, porque, queridos, criança precisa ter contato com a Bíblia, e nós sabemos que aqui na igreja é um dos poucos e raros momentos que elas tem que ter em casa, tem que ver você lendo, lê em voz alta. Eu falo isso, irmãos, não é para me aparecer, não, é para servir de incentivo. Eu durmo ouvindo o áudio da Bíblia. Tem um aplicativo, a Bíblia em áudio. Irmãos, eu nem presto atenção, porque eu, para dormir, sou igual quando alguém desliga um disjuntor, né? Apagou, já era. Às vezes eu durmo orando. Às vezes eu acordo com meu filho me cutucando: pai, você dormiu, você estava orando, dormiu. Às vezes eu até sonho ainda orando. Olha que fantástico. No dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Olha que história. Removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Vocês estão ouvindo? Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão
E os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Aleluias. Ele Lembrem-se. não está aqui, ressuscitou. Eu tirei bem na hora, né? Olha que história fantástica, irmãos. Elas foram até o sepulcro, a pedra já estava removida. Deus é um Deus que remove as pedras do nosso caminho, amém? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Vamos ficar em pé? Ele está vivo, Ele está aqui nesta noite, irmãos. Fé para reconstruir. Sem fé você não reconstrói nada. A fé nos leva a orar e nos leva a meditar na palavra. Deus mudou a direção aqui, queridos, porque eu ia falar que estudar a palavra nos leva a abandonar os pecados. Mas, queridos, eu quero orar com você. Quero orar com você. Não pare de reconstruir. Não desista dos seus sonhos. Continue avançando. Acredite que o Senhor está com você. Eu pulei o verso porque eu já havia lido, o pastor Roger já leu, mas diz assim: aos 52 dias, eles concluíram a restauração do muro, num tempo recorde. E eles disseram: porque a mão poderosa do Senhor estava conosco. Você vai concluir a reconstrução dos muros da sua vida. Você vai concluir. Sabe por quê? Porque a mão poderosa do Senhor, nosso Deus, está sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seus projetos, sobre os seus sonhos. Ela está com você para nos abençoar, para te capacitar. Aleluia. Coloque a mão no seu coração. Pai, muito obrigado pela tua palavra nesta noite. Olha para essa pessoa que está com a mão no coração. O Senhor sabe de tudo que ela precisa, o que ela necessita. Pai Santo, fortalece a fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e que ela encontre fé, força, ó Deus, para reconstruir, força no Senhor, na força do teu poder, fé para reconstruir aquilo que foi destruído, que está quebrado. Pai, em nome do Senhor Jesus, que ela não desista, que ela avance, que ela continue firme, olhando para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, porque nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam para a tua glória, nós somos dos que creem, ó Deus, para a salvação, para viver uma vida vitoriosa. O Senhor sabe como cada um que aqui está entrou neste lugar. O Senhor sabe essa pessoa que está em casa, como ela está. Pai Santo, abençoa, alcança, fortalece. Ó Deus, ajuda na família, ajuda no casamento, na vida emocional. Fortalece a fé através da oração e através da tua palavra. Que isso seja um estilo de vida, em nome do Senhor Jesus. Que isso seja um estilo de vida, em nome do Senhor Jesus. Desfaça todo mal no caminho dessa pessoa, todo, não importa qual seja, todo mal, toda obra do maligno caia por terra. Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa esta vida. Abençoa a sua casa, abençoa a sua família, abençoa a saúde, em nome do Senhor Jesus. Te agradecemos por esta noite, te agradecemos, Senhor, ó Deus, pelos aniversariantes da semana, pela Raquel, filha do pastor Júnior, pela Tati, pela Ana Clara, pelo Américo, pelo João Vitor, pela Isabela Rosa, pela Renata do Digão, Senhor, pela Bibi, pela Elisângela do Mário, pela Alicia, filhinha da Elisângela Luciano, pelo Antônio e a Vânia, que completaram o seu aniversário de casamento. Abençoa-os
em nome do Senhor Jesus. Se tem mais alguém, ó Deus, que completou mais um ano de vida nessa semana que passou, abençoa, dá-nos uma semana de bênção, Senhor, de vitórias. Abençoa o nosso país, Pai Santo. Estamos na semana da pátria, Pai Santo, e nós queremos uma pátria rendida aos teus pés. Só o Senhor Jesus pode consertar as coisas. Então, Pai Santo, assuma o controle dessa nação, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai Santo, e ajuda-nos, fortalece-nos, abençoa, Senhor, todas as autoridades, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, a federal, a estadual, municipal, em nome do Senhor Jesus. Nós vivemos em um país maravilhoso, e Senhor, e nós queremos a Tua mão estendida, Senhor, sobre a nossa nação, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós não queremos nesse dia 7 violência, nós não queremos, Senhor, nada que possa trazer prejuízos para as vidas, para o país. Nós queremos, Senhor, ó Deus, a Tua mão, a Tua graça, a Tua proteção, a Tua bênção. Ó Deus, sê conosco, dá-nos uma semana abençoada, uma noite, um sono reparador, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Faz isso, Pai, assim nós oramos e Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém.